Droga é caso de política. Salve galera, sou Rodrigo Valverde, do Núcleo de Política sobre Drogas do PT de São Paulo. Estamos aqui para gravar mais um Chá com Candidato. Estou com o Alex Midoin, meu irmão, satisfação. Candidato a deputado estadual aqui pelo PT de São Paulo. Midoin, a gente do Núcleo tem debatido recentemente o que a gente acredita ser as principais pautas aí envolvendo política sobre drogas, mas também segurança pública, né? A gente vive num país hoje que já está a terceira maior população carcerária do mundo. A gente está encarcerando como uma forma de resposta para tudo, né? A gente só cria mais crimes. E a questão de drogas é algo que está intimamente ligado a isso, né? Temos parte considerável, quase 1/3 das pessoas que estão encarceradas são pelo crime de tráfico de drogas. E a gente sabe que não é muito bem traficantes que estão presos, né? Pessoas com porções ínfimas de maconha, cocaína, crack e outras drogas. E a gente sabe que isso está sendo uma forma de controlar a população. É assim historicamente, né? E aí queria ouvir de você o que você tem pensado a respeito disso, o que tem rolado na campanha, como é que tá? Rodrigo, primeira satisfação, obrigado pelo convite. Quando eu fiquei sabendo do tema, logo me interessei, gosto. Até porque o meu posicionamento em relação à questão de políticas contra as drogas ou combate às drogas realmente é um posicionamento polêmico. Né? Polêmico por quê? Uma que o político brasileiro tem receio de discutir essa questão que diz respeito a não só políticas públicas, mas também a questão de saúde da população como um todo. Né? E quando eu falo legalização das drogas, né, eu estou falando automaticamente de preservar, sobretudo, a juventude brasileira. Porque você veja, ninguém trafica porque quer. Quem trafica, trafica por uma necessidade. Dentro dessa necessidade, há a exclusão social e a necessidade financeira que visualiza, né, na venda de drogas, sobretudo nas regiões periféricas, como forma de ascensão, tá certo? Certo. Qual é a minha tese? A minha tese é que a legalização das drogas, e aí não é só a questão da cannabis, da maconha, por conta da questão medicinal, saúde e tudo mais. É a questão da droga como um todo, de você ter um controle de uso, de você ter, na verdade, uma oficialização, inclusive, e respeitabilidade ao usuário, né? E desenvolver, na verdade, políticas que atenuem, conscientize e respeite o usuário de droga. Porque a gente tem uma visão muito estereotipada, né, de quem se utiliza de drogas como cocaína, maconha, LSD, o crack e por aí vai. Né? Na nossa sociedade, quem se utiliza dessas substâncias é jogado automaticamente, né, não só no ostracismo, mas também é criminalizada. Agora, quando você adentra para pesquisar, por exemplo, o usuário de cocaína. O usuário de cocaína, Rodrigo, em sua grande maioria, são pessoas pertencentes a uma classe média. Né? Ou até mesmo alta, ou né? até uma classe média alta. Sabe aí, o mercado financeiro, o mercado cultural, né? Os artistas, né? Enfim, uma série de setores da nossa sociedade que necessita, infelizmente, né, dessa substância para desenvolver as suas tarefas. Né? Talvez por pressão profissional, pressão do mercado, pressão familiar, uma série de questões. Quando eu digo legalizar as drogas, eu digo no sentido do quê? Primeiro, você tem uma ilegalidade. O que faz o jovem ser preso? Ou, no caso, ser enclausurado? A ilegalidade. Né? O que poderia, na verdade, ser feito para que esse jovem não visualizasse a venda de droga, né, como meio de sustento, inclusive, da sua família, ou de ascensão social. Né? É você, na verdade, trazer não só essa discussão para a sociedade, mas também assim, abrir uma política que você possa, na verdade, institucionalizar o uso de droga e a produção dela, inclusive. Claro. Né? Cobrando-se impostos, gerando postos de trabalho e respeitando o usuário de droga. Por isso que eu falo que poucos políticos do nosso país, inclusive do nosso partido, têm coragem, né, de defender esse tipo de tese. Aí você me fala, poxa, Alex, mas talvez isso não iria piorar a situação, né? Você deixar, por exemplo, ou você encontrar, por exemplo, porções de cocaína, de maconha, de LSD,
de êxtase, né? Numa drogaria, numa farmácia. Ora, meu caro, se você encontra cachaça, que tem um efeito, na minha opinião, e as pesquisas também dizem Sim, isso, o álcool é a bem droga que mais pior, mata, né? bem pior, e diga-se de passagem, o álcool ele não só fere a questão do indivíduo, mas ele desestrutura toda uma família. Tá certo? E você encontra a cada esquina. Além de você encontrar a cada esquina, cada vez mais você tem uma quantidade exorbitante de adolescentes usando, né, o álcool como um todo. Né? E provocada e promovida por quem? Pela própria indústria. TV, propaganda. Exato, com certeza. Agora, o que vai fazer, na verdade, atenuar essa situação, sobretudo do usuário e de quem vende? É você abrir o mercado. Se tem quem compra, tem-se um mercado que produz. Claro. Se tem-se um mercado que produz, é um mercado que não é fiscalizado e, sobretudo, é ilegal. E se tem um mercado que não é fiscalizado e é ilegal, tem alguém que manda. Alguém ganha, Alguém né? ganha. Com a morte da juventude, Com a morte da juventude. com a prisão, Exatamente. das pessoas que são usuários. Exatamente. Então o camarada chega e fala, olha, para acabar com o tráfico de droga em São Paulo, nas periferias, ou no Rio de Janeiro, nos morros, né? Tem que se ter aparato policial, força policial, força ostensiva. Aí ocorre aquelas guerras, né? Tiro mais tiro, bala perdida, mata inocente e mata muitas das vezes pessoas que estão ali transitando. Quando na verdade a política é outra. Quando na verdade a gente precisa institucionalizar essas grandes plantações que muitas das vezes estão aí espalhadas no Brasil afora. Claro. Né? Que tem maconha, que tem coca, porque a droga ela entra por algum lugar e ela é produzida em algum espaço. E ela tem que ter também efeito não só cadeia, mas ela tem que ter linha de produção. Ela tem que ter linha de produção. Então, é melhor que o Estado não só institucionalize, legalize, fiscalize e trabalhe a política pública para esse usuário de uma maneira consciente e, nesse paralelo, trabalhar também propagandas que incentivem o não uso da droga ou educar, né? educar, A usar. Né? Do que você, na verdade, tapar o sol com a peneira. Né? Por que nós temos, né, aqui em São Paulo, por exemplo, a Cracolândia? Né? Por que nós temos no Rio de Janeiro a Cracolândia? Nós temos a Cracolândia porque se tem uma política clara, entende? Que atenue esse usuário. Aí você fala, pô, mas que lá na Cracolândia só deve ter gente de classe baixa, gente que mora no liceu. Muito pelo contrário. Tem médico, tem advogado, tem doutor, que se esconde para usar ali, infelizmente, sua pedra de crack, né? Quando, na verdade, o Estado poderia o quê? Atenuar, desenvolver uma política clara para isso. Né? Então, por isso, Rodrigo, eu sou um defensor da legalização não só da cannabis, mas de todo e quaisquer tipo de entorpecente que adentra em boa parte das famílias brasileiras, né? E que leva boa parte desses jovens a buscar ascensão através da venda desse entorpecente. Pô, muito bom, Mindy, muito legal, porque primeiro que você traz assim, né? A gente tem que ter uma posição coerente com relação às substâncias. É claro que aqui a gente está fazendo um debate que está à frente de muitos preconceitos, moralismos, mas compreender de forma coerente a questão das drogas certamente é defender a legalização de todas. É isso. Até porque a gente pensa, hoje a gente encarcera a juventude negra, grande parte por condenação com maconha, cocaína e crack. É isso. Aí você legaliza uma dessas, eventualmente Estado racista, institucionalmente racista, a forma como é construída a nossa polícia, podem acabar aumentando a criminalização de uma ou outra droga ou seletivamente reprimir o usuário se legaliza maconha, reprimir mais o usuário de cocaína, crack e vice-versa e tal. E o segundo ponto que eu acho bacana que você já trouxe, que nós precisamos falar para o pessoal, é uma compreensão maior do problema. Não é só despenalizar, descriminalizar, é legalizar. Então compreender toda a cadeia produtiva da droga, trazer isso à tona, deixar de lado toda e qualquer trava social, moral que a gente possa ter para lidar com o problema de frente, dizer se a gente pode gerar emprego, se a gente pode reduzir mortes, se a gente pode oferecer saúde e reconhecer que o uso de drogas é lazer e que as pessoas fazem uso de drogas há muito tempo e que a proibição nunca chegou perto de fazer as pessoas deixarem de usar drogas, né?
É isso, se tem uma visão estereotipada, né? E muitas das vezes provocada por essa mídia que está aí, que também tem os seus interesses, vamos ser bem claros nisso. Claro. Né? O grande traficante não é aquele camarada que está na periferia de São Paulo, né? Não é aquele camarada que está no morro do Rio de Janeiro com HK ou com R15. Pô, tá longe, mas está muito longe. A gente sabe, a gente tem a ciência que o grande traficante mesmo, ele está dentro de um condomínio fechado. Ele está num prédio de 1 por andar, 2 por andar, morando na cobertura, muito tranquilo, muito sossegado, pensando não só nas suas fazendas, nos seus hectares, pensando na linha de produção, pensando na linha de escoamento, a linha de venda e a margem de lucro dessa venda. Né? E isso é tomado em toda a América Latina. Alguém lucra com isso. Justo. O que a gente quer? O primeiro que a gente gostaria que o jovem seja poupado. Respeitado, né? Se usuário e sua vida poupada. Né? Segundo, que a sociedade ela tem uma visão mais humana para tal. Ninguém usa droga simplesmente porque, não, olha, é questão de caráter. Não é isso. É uma necessidade psíquica. A psicologia fala isso. Né? E aí cada um tem uma forma, uma maneira de você extravasar, de você atenuar a pressão que você sofre. Claro. E aí tem uma coisa interessante, o Freud fala muito isso, a pressão que você sofre é diferente da minha. Eu nunca vou entender a sua pressão psicológica, talvez a sua pressão psicológica, dentro da minha visão, seja uma coisa mais tola do mundo, ou da sua visão, a minha pressão psicológica seja a coisa mais tola do mundo. Né? Mas só você sabe a dor que você sente. Só você sabe, na verdade, o que pode amenizar essa dor. Esse é o usuário do droga. Pô, bonito, cara. Que compreensão generosa. É isso. É isso. Gente, conversei com o Minduim, papo incrível. O camarada aqui tá avançado na prosa sobre drogas. Vamos continuar construindo aí esse laço com o grupo de política sobre drogas. Queria deixar o espaço aberto no final aí para você dizer um recado para a galera. Maravilha. O que você achou da conversa? Eu gostei muito, primeiro do convite, adorei as colocações, sobretudo sobre esse tema, tão polêmico, né? Tão espinhoso, e que poucos candidatos ou poucos políticos têm coragem de se expor de uma maneira clara, tranquila, dizendo olho no olho o que precisa ser feito para atenuar, para melhorar ou para resolver a questão das drogas no nosso país. Então eu sou esse camarada, não tem medo do debate, não tem medo da discussão e tem, na verdade, propostas claras para dentro da Assembleia Legislativa, para a nossa sociedade, nesse processo de discussão. Hoje eu estou saindo candidato como deputado estadual. A nossa principal bandeira da nossa candidatura é o transporte 24 horas no estado de São Paulo. Porém, quero deixar muito claro a vocês que acompanham esse programa, né, que discute essa temática sobre a política de drogas, que esse também será um grande tema que eu vou estar apresentando dentro da Assembleia Legislativa. Então eu vou contar muito com vocês, né, para melhorar ainda mais o meu conhecimento e aprofundar nessa discussão tão espinhosa que a nossa sociedade precisa fazer. Conte comigo. Pô, obrigado, cara.